Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Marcos e estamos hoje aqui para estudarmos e refletirmos sobre o Livro dos Espíritos, como acontece às segundas-feiras, como acontecia presencialmente na Congregação Espírita André Luiz às segundas-feiras, de 20 às 21, e agora, à distância, de forma virtual, continuamos com a mesma tarefa de estudar o Livro dos Espíritos em sequência às segundas-feiras. Cada segunda-feira, um trabalhador vem e apresenta as questões do Livro dos Espíritos, as proposições de estudo, e assim refletimos juntos, vocês à distância, participando, quem sabe, posteriormente, mandando questões para o privado do WhatsApp daquele trabalhador que haja feito o trabalho, para tirar questões, fiquem à vontade. Mas assim o estudo é realizado. Às 20 horas, se inicia, cada qual nas suas residências, assim que temos feito, o grupo de participantes da CEAL, e a partir das 20h30, esse vídeo ou um áudio é disponibilizado para que possamos todos, cada qual em sua residência, refletir a partir dessa apresentação de cada trabalhador. Iniciemos com uma oração para que Jesus possa nos abençoar, nos inspirar e acompanhar essas reflexões, pois a mensagem é dele. Nós estamos aqui de estafetas, levando o recado do Mestre, tentando levar o recado do Mestre a partir da interpretação da doutrina espírita. Que Jesus possa nos abençoar, orientar, inspirar, e que possamos igualmente corresponder, sintonizando com a frequência do bem, com a frequência daqueles que pretendemos, dia após outro, aprendermos com as lições do Mestre, para dia após outro igualmente praticarmos na nossa vida diária. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Deus. Abençoa a todos que de alguma forma estaremos conectados, direto ou indiretamente, nessa mesma proposta. Abençoa toda a humanidade, ao nosso Brasil. Inicia-nos sob a tua paz. Que assim seja. Só um lembrete rápido para todos que acessarem. O Livro dos Espíritos foi a obra que em 1857, por Allan Kardec, foi trazida a lume para que o Espiritismo pudesse ser apresentado à humanidade nos seus princípios, na sua concepção, na forma de entender e estudar o mundo. A doutrina espírita foi definida por Kardec como a ciência que estuda o mundo espiritual, suas relações entre si e as relações com o mundo físico. É uma ciência com consequências filosóficas e religiosas. É uma ciência que também praticou a partir de Kardec a filosofia desta ciência, a compreensão filosófica desta ciência única, talvez até hoje, como ciência que estude a realidade do espírito, não mais uma concepção mitológica, virtual, mas um entendimento objetivo. Então essa é a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, como introdutório, foi dividido em 4 partes, como introdutório da proposta espírita. A primeira parte trata de Deus, da origem, do nascimento, não de Deus, mas da matéria, do ser humano, da vida biológica. A segunda parte trata do mundo dos espíritos, que é a que a gente está estudando. A terceira parte trata das leis morais, que são tão leis de Deus quanto as leis físicas. A quarta parte trata das esperanças e consolações. Então estamos estudando o 9º capítulo da segunda parte. Particularmente hoje vamos tratar do tema Os Anjos da Guarda. Será a nossa dedicação de hoje, que está inserido nesse 9º capítulo da segunda parte. O 9º capítulo, em geral, trata
da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o item específico nosso hoje é os anjos da guarda. Como é isso? Existem? Não existem? Tem sentido? Qual a utilidade? Como funciona? É uma lei de Deus? E a gente vai lançar para reflexão de cada um de nós, antes que a resposta seja colocada, uma pergunta. A primeira, referente a esse item, é a de número 484 do Livro dos Espíritos. Ela pergunta o seguinte: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E aí? O que vocês acham? Vamos refletir juntos. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Há uma afeição particular do mundo dos espíritos? Quem são os espíritos? Os espíritos a que nos referimos, a que Kardec faz a referência da pergunta, são os espíritos, são os homens desencarnados. Nós encarnados somos espíritos? Somos espíritos que estamos ocupando hoje, usando, adotando como ferramenta, como vestimenta, um corpo físico e igualmente um corpo que chamamos de perispiritual, um corpo semimaterial, se assim podemos nos expressar, um corpo que é um intermediário entre o espírito propriamente dito e o corpo físico. Mas quando a gente desencarna, não se morre, porque a gente deixa a carne, mas enquanto espíritos continuamos seguindo nosso roteiro. Vamos partir para outras reencarnações, usando outros corpos. Mas, no período em que desencarnamos, a doutrina espírita adota o termo de errantes, ou seja, aqueles que ainda não têm uma definição, ainda precisam reencarnar. Nesse período, Kardec os chama de espíritos. Então a pergunta é: os espíritos, enquanto desencarnados, eles dedicam alguma afeição particular a uma outra pessoa, encarnada ou não, mas ele está se referindo a nós encarnados. Então, ele dedica, ou será que depois que ele desencarna muda tudo, ele não pensa mais dessa forma, o amor é geral? Como é que funciona? O processo é brusco? Será que é um processo paulatino? Será que assim que ele desencarna ele não continua com habilidades, pensamentos e ideias semelhantes a que ele tinha antes de desencarnar? É um fato que agora ele tem uma outra perspectiva, ele não tem mais a matéria travando alguns sentidos seus. É verdade que ele está enxergando o mundo de uma outra perspectiva, mas apesar disso tudo, ele ainda conserva os seus hábitos, parte dos seus conhecimentos? Sim, pode ser que esses sejam um pouco alargados pela nova perspectiva, mas ele continua. À medida em que ele for conquistando aqui, ou desencarnado, que ele vai reconstruindo-se, vai refazendo hábitos, vai adquirindo novas ideias, mas em geral ele continua o que era, apenas com uma nova perspectiva. Então a pergunta é: esse ser que deixou o corpo de carne e agora se encontra no mundo chamado espiritual, sem esse corpo de carne, apenas com o corpo perispiritual, que é aquele corpo que nós vemos num sonho, aquele corpo que a gente vê em umas aparições, que lembra a aparência da última reencarnação, a aparência física, para que seja reconhecido em sonho, para que apareça para nós, enquanto a gente não evolui, enquanto não o encontra do lado de lá. Então esse ser que perdeu o corpo físico, ainda tem um corpo espiritual para ser identificado, enquanto não evoluímos o bastante para nos identificarmos pelo pensamento, ele guarda ainda alguma afeição particular por algum encarnado? Essa é a pergunta. E aí? Qual é a resposta? Pensaram? Será que ele guarda? Será que ele deixou todas as afeições para trás? Será que ele não lembra de mais ninguém? E se lembra, não gosta? Se gosta, gosta de uma forma geral? Essa é a pergunta de Kardec. A resposta dos espíritos é a seguinte: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. E a gente insiste nesse termo homens de bem. Homens de bem aqui não é essa conceituação comprometida da sociedade atual, que o homem de bem seria aquela pessoa aquinhoadamente, financeiramente aquinhoada, bem dotada socialmente. Não, o homem de bem aqui é o homem menos egoísta e mais fraterno. É aquele homem menos materializado e mais espiritualizado. Essa
Então, os homens de bem, né, simpatizam com os espíritos, né, os espíritos bons ou elevados, eles se simpatizam com os homens de bem, ou os que são suscetíveis de melhorarem. Os homens de bem, menos egoísta e mais fraterno, ou que esteja vivendo esse desafio, buscando esta conquista. E completam eles: os espíritos inferiores, aqueles que não avançaram. Nenhum espírito é inferior eternamente. Ele é inferior porque está numa condição de evolução. E os superiores também o são porque evoluíram. Não existe conceito de alguém criado eternamente inferior. Então os espíritos inferiores são aqueles que ainda não evoluíram, como muitos de nós encarnados na Terra. E na condição de desencarnados, os espíritos inferiores se associam, se afeiçoam com os homens viciosos, ou os que podem tornar-se tais, ou seja, aqueles predispostos aos vícios, ao egoísmo, ao orgulho, a todo tipo de inadequação à vida social e a próprio cuidado consigo mesmo. Então, esses homens que vivem essas experiências inferiores ou propensos a elas, esses espíritos inferiores se afeiçoam a eles, até porque eles enxergam ali parceiros, até porque eles enxergam ali, por uma questão de sintonia, pessoas que podem ser influenciadas para fazer as coisas equivocadas que eles também fazem e que gostariam que eles fizessem. Essa é a questão principal, é a questão que norteia o início da nossa lição sobre anjo da guarda, sobre espírito protetor. Os espíritos, sim, se afeiçoam com outros espíritos. Não é porque desencarnou que imediatamente passam a viver o amor universal. Não. Se afeiçoam particularmente com um ou outro encarnado. Continua assim. Os superiores, aqueles espíritos propensos ao bem, que praticam o bem. Os inferiores, aqueles propensos ao mal ou que pratiquem o mal. Lei de afinidade. Mas se associa, se protegem em grupo de alguma forma, se prejudicam de alguma forma em função da afeição. Essa é a questão principal que Kardec quer destacar no começo desse capítulo. A afeição continua. Vemos as coisas de outra perspectiva, é verdade. Pode ser que agora aquela birrazinha particular que tínhamos com alguém deixamos de ter, porque começamos a enxergar as coisas de outro ponto de vista, mas não modificamos radicalmente a nossa afeição. Isso é que importa. Os espíritos perguntam: é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Ou seja, o motivo que os liga é moral? Existe algum outro motivo? Os espíritos respondem: toda afeição é moral, mas nem sempre os espíritos se ligam uns aos outros, ou os espíritos desencarnados se ligam a algum encarnado por motivos de afeição. Muitas vezes eles buscam essas outras pessoas por reminiscências de um passado. Conviveram juntos, participaram da mesma quadrilha, se foram bandidos, ou da mesma família, conviveram na mesma religião, mesmo. Então essa afinidade ou essa convivência anterior também faz com que haja a manutenção de algum tipo de afeto, mais ou menos nocivo, e por esse motivo se buscam. Mas eles destacam que a afeição efetiva ela é moral, não tem nada de físico. Os nossos motivos físicos, a beleza que nos atrai nas relações matrimoniais na Terra, essas ficam com a matéria. Elas são enganosas e ilusórias. Mas os espíritos podem continuar alimentando esse tipo de ilusão? Pode. À medida que não evoluíram, pode. Mas não é a causa real da afeição. Chegando perto do que nos interessa, eles perguntam assim. Kardec pergunta aos espíritos. Porque o livro dos espíritos foi colocado didaticamente em perguntas e respostas. Foi a forma que Kardec entendeu como a forma mais didática para que chegasse até nós a compreensão de uma doutrina tão profunda, mas que ele fez com tanta clareza e tanta simplicidade para que todos pudéssemos entender. Então ele usou o meio perguntas e respostas. Na questão 489 ele pergunta: os espíritos se afeiçoam, se procuram por afinidade, inferiores, os superiores, mas há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo. Há o irmão espiritual,
o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Ou seja, algum espírito se liga a algum encarnado com a intenção de ser seu guia espiritual, seu protetor, e um monte de termos que usamos aqui para identificar esse alguém que estaria nos protegendo. Ele pergunta, existe esse? A resposta, há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Sim, existe esse. Existem espíritos que se ligam particularmente a um espírito encarnado, a um de nós, com carne, que estamos vivendo a nossa experiência para nos ajudar. Existe esse tipo de tarefa e existem pessoas a que isso se dedicam. Na questão 490, aí ele vai direto ao âmago do nosso tema de hoje, o anjo guardião. Ele pergunta, que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Resposta, o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Resposta curta, mas ele começa com um artigo definido, o espírito protetor. Ele poderia usar um artigo indefinido, né? Um espírito protetor. Ou seja, um espírito protetor. Quem é o anjo da guarda? Um espírito protetor, qualquer um que se ligue e te ajude. O artigo definido é um só. Apenas um espírito é o anjo da guarda. Apenas um nos protege? Não. Pessoas amigas, parentes que desencarnaram e gostam de nós, podem exercer essa tarefa. Podem espontaneamente tentar nos ajudar. Mas aquele espírito que chamamos de anjo da guarda é um único. E ele continua, ele encerra essa pergunta. A resposta, pertencente a uma ordem elevada. É só um com essa tarefa, digamos assim, oficial, dada por Deus, com essa atribuição. E ele é de ordem elevada. O que significa isso? Dentro da nomenclatura espírita, nós entendemos a ordem dos espíritos. Quais são as ordens? Lembra lá da escala espírita, a partir da questão 100, do mesmo livro, o Livro dos Espíritos? Ele trata da escala espírita, que ele fala dos graus de evolução dos espíritos, encarnados ou desencarnados. E ele trata de 3 ordens. A primeira ordem, que ele chama de superiores, né? Espíritos puros ou superiores ou puros. Os da primeira ordem, superiores, ou seja, a maior ordem, a primeira e a mais elevada, são espíritos puros, que se caracterizam por paixões alguma, não tem mais nenhuma ligação, nem necessidade de reencarnar, nenhuma ligação com a matéria, são os espíritos puros. A segunda ordem se refere aos bons espíritos. Esses não alimentam mais paixões ruins, ódio, inveja, ciúme, mas ainda têm paixões, porque de alguma forma ainda precisam reencarnar. E o conceito espírita de paixões são aqueles sentimentos, sejam bons ou ruins, mas que ainda têm alguma influência da matéria. Então, o amor dos espíritos puros é um amor puro, não tem nenhuma relação com a matéria, não tem nenhuma relação de influência da matéria, porque eles não sofrem mais essa influência. Mesmo quando um espírito puro, como Jesus, precisou encarnar na Terra em missão, ele não sofre ali a influência da matéria. Não é uma reencarnação no conceito espírita, porque a reencarnação é a encarnação, nova encarnação daqueles que ainda precisam passar por provas e expiações. E Jesus não precisava, porque já era um espírito puro. Nenhum espírito puro precisava. Então pertence à primeira ordem. A segunda ordem são os bons espíritos, onde eles não têm paixões mais, mas têm paixões boas. O amor, o carinho, a tolerância, mas ainda com influência da matéria. E os espíritos da terceira ordem são os espíritos inferiores. É a nossa categoria dos espíritos que vivemos no mundo de provas e expiações. São aqueles que ainda alimentamos paixões boas e paixões ruins.
As ruins, o ódio, a inveja, a raiva, o ciúme, paixões boas. Também já desponta em nosso coração o amor, o sentimento de bondade, de tolerância, é nascente, é pequeno, a preponderância do nosso coração ainda é das paixões ruins, mas já começamos a desenvolver essas paixões boas, mas alimentamos as duas. Então essas são as 3 ordens. Quando Kardec define, e é uma ordem ternária, primeira, segunda e terceira, 3, ternária. Mas quando Kardec aqui, quando os espíritos aqui definem que o anjo da guarda pertence à ordem elevada, a gente observa que nessa ordem ternária, espíritos inferiores, bons espíritos, superiores ou puros, não tem o elevada como termo para a definição delas. Para que a gente possa entender, Kardec, em determinado momento, onde não se fez necessário a distinção em 3 ordens, ele usa 2 ordens. É uma ordem binária. E ele chama de espíritos inferiores ou elevados. Os inferiores seriam os inferiores da terceira ordem da escala ternária. E quais seriam os elevados? Todos aqueles superiores aos inferiores. Quais? Referimos ainda à ordem ternária. A ordem ternária, inferiores, bons espíritos, puros. Binária, inferiores e elevadas. Quem pertence à ordem elevada? Tanto os bons espíritos quanto os puros da ordem ternária. Ou seja, o anjo da guarda é um só, oficialmente designado por Deus para essa tarefa. E ele é de ordem elevada, ou seja, ele pertence à segunda ou à primeira ordem da classificação ternária, ou seja, ele é um espírito bom ou um espírito puro. Precisa ser. É a classificação aqui. Por quê? Se ele é um espírito protetor designado por Deus para essa tarefa, ele precisa ser superior ao seu protegido. Como imaginar que alguém que protege tem a mesma capacidade ou possivelmente capacidade inferior ao protegido? Seus conselhos seriam vacilantes ou de mesma ordem que aqueles outros. O anjo da guarda é um designado por Deus e pertence à ordem elevada na classificação binária. Na classificação ternária, ele pertence à ordem dos bons espíritos ou dos espíritos puros. Esse é o anjo da guarda, designado por Deus, que permanentemente está velando por nós. Qual a missão desse espírito único, designado por Deus, de ordem elevada, para nos orientar, nos inspirar, nos consolar? Nos orientar, nos inspirar, nos consolar. Esse é o objetivo da tarefa dele. Ser designado por Deus, ser um espírito elevado, bom ou puro, tem por intenção nos apoiar, acompanhar-nos numa encarnação inteira, e muitas vezes, muitas reencarnações, dizem os espíritos, em várias reencarnações. Ele nos acompanha às vezes 3, 4 reencarnações antes, ou muitas outras, ou desde sempre. Como um espírito protetor de uma ordem elevada pode ser um bom espírito que ainda tem que evoluir, pode ser que no desenvolvimento de alguma tarefa ele precise momentaneamente deixar essa tarefa, mas outro é designado para substituí-lo. Mas ele executa essa tarefa. Vamos entender como funciona? A missão dele nós vimos, é nos consolar, nos orientar, ditar algumas coisas para que a gente possa identificar sugestões positivas ao lado dos nossos próprios pensamentos e também de sugestões negativas daqueles outros espíritos inferiores que se afeiçoam a nós ou que querem nos prejudicar. Eles contrabalançam com essas sugestões que chegam na nossa mente sem que a gente muitas vezes perceba que vieram deles. Às vezes se confundem com os nossos pensamentos, mas são ideias diferentes. E o que importa é identificarmos um pensamento mais adequado.
o pensamento acertado, dentro do nosso discernimento, para que a responsabilidade da atitude certa ou errada seja nossa. Então, por isso, muitas vezes, esse pensamento se perde como sendo o nosso. Porque a questão não é obedecer a ordem de um guia ou de um espírito, mas a ideia é ouvir as sugestões várias, discernir e fazer a escolha adequada, pelo sentido, pela coerência da proposição, da informação, da sugestão. Kardec faz uma pergunta importante aqui aos espíritos para que a gente possa entender a posição desse espírito. Ele pergunta: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por esse se lhe mostrar rebelde aos conselhos? Ou seja, pode ser que à medida em que ele aconselha, esteja por perto e a gente continua equivocado, errando, não ouve nada do que ele sugere, ele nos abandone? A resposta dos espíritos: será que ele nos abandona? Será que uma mãe abandona o filho? Em geral não, né? E olha que a gente está falando de uma mãe humana, com todos os erros do próprio filho, que muitas vezes não tem nenhum avanço espiritual acima do filho, algumas vezes até inferior, e mesmo essa não nos abandona fácil. São exceções aquelas que o fazem, apesar dos erros do filho, apesar dos equívocos, apesar de muitas vezes não obedecê-la. Imagina um espírito de ordem elevada. Mas Kardec faz a pergunta, vamos entender a resposta. Os espíritos dizem assim: olha, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se às sugestões dos espíritos inferiores. Portanto, afasta-se momentaneamente. Quando diz aqui afasta-se, quer dizer que ele está aqui pertinho da gente? Não. Não se imagina isso na natureza também. Deus dá essa atribuição a um espírito elevado e ele tem condições de exercer inúmeras funções. Não só essa. Porque senão imagina um espírito que se dedicasse exclusivamente a outro, e a vida dele, e a própria evolução dele, e outras tantas tarefas. Não é assim. Então quando ele fala se afasta, não é porque ele esteja pertinho de nós o tempo todo. Eles podem estar a quilômetros de distância, a léguas, a anos-luz de distância. A questão não é essa. O fluido vital dentro do qual estamos todos envolvidos, esse plasma espalhado pelo universo, ele comunica o pensamento numa velocidade superior à da luz. Então essa sugestão que ele nos dá, ele dá de onde ele estiver. Mas o se afasta, que é no sentido de para um pouco de insistir com sugestões. É nesse sentido. Não esquece, não abandona. Ele continua assim, não abandona completamente. Porém, e sempre se faz ouvir. Não abandona completamente. Está em comunicação o tempo todo. O tempo todo ele está atento. Ele só para de ficar insistindo com sugestões que não são ouvidas. Mas estão perturbando e mais estão ameaçando o livre-arbítrio daquele encarnado que não pretende seguir aquelas linhas do que outra coisa. Então é nesse sentido que ele se afasta, mas não abandona, nunca. Essa é uma tarefa que ele cumpre e ele vai dar conta a Deus e à própria consciência de executá-la. Se ele ficasse influenciado por um espírito inferior, que oscila, que vacila, que erra, que tarefa é essa? De imaginar alguém superior, né, dando satisfação ao inferior. Não. Por respeito ao livre-arbítrio, que é uma lei de Deus, ele esfria um pouco as sugestões para que o espírito continue seguindo mais ou menos o que quer. Mas ele constantemente se faz ouvir. Reduz a frequência, mas de vez em quando ele manda uma sugestão. Principalmente nas horas de dor, nas horas em que ele vê que o espírito está propenso numa situação de crise, na hora que o protegido está diante de uma decisão importante. Então ele o faz-se ouvir permanentemente, e não apenas isso. E não apenas isso, como dizíamos, o protetor volta desde que o protegido o chame. É importante atentarmos para essa colocação de o chame,
Porque há muitas vezes um conceito, mas Deus sabe de tudo. Se esse Espírito é elevado, tem condição de nos proteger, Ele sabe de tudo, sabe da nossa necessidade, não precisa chamar, não precisa orar, Ele já sabe e faz. Não é bem assim. Deus, mais do que todos, criou as leis, criou a lei do anjo de guarda, mas criou igualmente a lei de liberdade, para que o homem seja responsável pela sua alegria ou sua dor. Para tanto, o homem precisa chamar. É a proposta de Jesus para a oração: batei e abri-se-vos-á. Mas é preciso bater. Pedi e obtereis, mas é preciso pedir. É claro que ninguém está falando aqui de uma expressão necessariamente material, não, é o sentimento, é esse pedido em oração silenciosa que seja, mas é preciso que peçamos, é preciso que entremos em contato. Ele afastou-se um pouco do ponto de vista da insistência nas sugestões, está atento o tempo todo para a hora que precisamos, a hora que se faz uma necessidade maior, a hora que ele sente a oportunidade de uma sugestão que pode ser ouvida, mas está esperando que nós chamemos. Essa iniciativa primeiro nos liga a ele, porque até então ele estava ali na sua tarefa sugerindo e a gente diz: não quero, não chamei você aqui. À medida em que eu chamo, eu, com o meu livre-arbítrio respeitado, disse: eu quero te ouvir, me predisponho, e as sugestões passam a ter mais valor e peso. Então ele o atende assim que ele o chama. É esse o anjo da guarda. Parece fantasioso? Não, é baseado em leis que hoje, com o celular, com o Wi-Fi, com a transmissão sem fio, entendemos que nada tem de absurdo. No século passado, quando foi concebida a doutrina espírita, é possível que hesitássemos na possibilidade de que alguém tão distante lesse, entendesse o nosso pensamento e igualmente enviasse essa informação. Mas hoje, que a gente pega um aparelho de celular e transmite um vídeo desse e fala um com o outro sem fio, por que duvidar desses espíritos elevados, essa capacidade nesse nível? A transmissão do pensamento já testada tantas vezes pela telepatia? Não tem nada de inverossímil, não tem nada de mítico, não tem nada que fuja à bondade de Deus. O pensar em nos dar a liberdade para agir, mas botar ao nosso lado um preceptor, um anjo da guarda, um amigo que permanentemente nos sugere o bom caminho. Não, é plenamente factível. É uma doutrina, diz São Luís e Santo Agostinho, respondendo essa questão 495. Continuando a resposta dela, num parágrafo ele diz assim: é uma doutrina esta dos anjos guardiões que pelo seu encanto e doçura devera converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós estes seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Santo Agostinho, com uma bela poesia, nos destaca a doçura e a atenção de Deus em mais do que atender-nos diretamente, botar alguém dedicado às 24 horas do dia para estar conosco, onde quer que nos encontremos, à nossa disposição. Vivemos reclamando da solidão, vivemos reclamando de dificuldades que enfrentamos com os amigos que nos dão aquela atenção que gostaríamos. Esses amigos estão permanentemente ao nosso lado, não fisicamente, mas permanentemente à nossa disposição para sugerir pensamentos, sugerir ideias, sugerir saídas de uma situação de crise, com essas sugestões, nos orientar e nos consolar. É uma doutrina que mostra para nós a grandeza divina.
a grandeza da doçura, a grandeza e a doçura de Deus na atenção com cada um de seus filhos. Esse Deus que é só amor e oportunidade. E Santo Agostinho ilustra: nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estáis separados desses amigos. Amigos que não podeis ver, mas cujo brando influxo nossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Amigos mais sinceros e dedicados amigos do que todos os amigos que mais intimamente nos ligam na terra. Eles se acham ao nosso lado por ordem de Deus, mais dedicado que todos os amigos mais dedicados que porventura encontremos na terra. Será mais dedicado que os nossos pais, que a nossa mãe? Certamente. Primeiro, porque são espíritos de ordem elevada. Os nossos pais, né, eles se encontram na mesma ordem que nós. Estão evoluindo, geralmente se encontram na ordem de espíritos inferiores como nós, no mundo de provas e expiações, com dificuldades, alimentando paixões mais, ciúme, inveja, e portanto oscilam, vacilam, erram, têm o seu amor vacilante, por mais que sejam dedicados. Então, se o exemplo da mãe tão dedicada já nos sensibiliza esse grande esforço e abnegação desse coração materno, imagina quanto não será um espírito elevado encarregado dessa missão, que nos ama, indiferente de fazermos pirraça, de reclamarmos, de pedirmos para que eles se afastem. O amor deles não é condicional. É um amor incondicional, porque já não alimentam paixões ruins, só alimentam paixões boas. Amigos mais sinceros que os mais sinceros amigos que temos na terra. Sabe o que é isso? O tempo todo ao nosso dispor, onde quer que nos encontremos. E muitas vezes descuidamos e descuramos dessa realidade. Não fazemos uma oração para ele, não lembramos de pedir a ele uma sugestão, não exercemos esse treinamento permanente para conseguirmos identificar de forma mais clara os seus pensamentos chegando até nós, para que essa distinção, não para que decidamos pela distinção do pensamento, mas para que possamos reconhecer a presença dele confortadora, orientadora, consoladora, permanentemente ao nosso lado. Muitas vezes nós é que afastamos desses conselhos, por nos aceitarmos na condição de espíritos inferiores e preferimos viver as nossas próprias mazelas, de gostarmos mais das sugestões dos espíritos inferiores, por estarmos presos aos vícios, por cultivarmos os sentimentos de má paixão, do ciúme, da inveja, da raiva. E aí, Santo Agostinho e São Luís, ainda nessa resposta, eles completam falando da viabilidade, da verossimilhança, da lógica da existência desse espírito, desse único espírito designado por Deus, de ordem elevada, ou seja, da ordem de espírito bom, ou superior, ou puro, para nos proteger permanentemente, em condição plena de nos atender o tempo todo, que nos acompanha há muitas encarnações e provavelmente acompanhará em muitas outras seguintes. Esse espírito que chamamos anjo da guarda é uma lei de Deus. E eles dizem assim, aos que consideram impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. A influência dos espíritos é permanente. E dos espíritos elevados, e daquele espírito elevado que chamamos de anjo da guarda, e que tem a tarefa precípua, permanente, dedicada, de nos proteger, eles nos sugerem boas ações o tempo todo atentos às nossas necessidades. Mas precisamos pedir, precisamos aceitar, precisamos estar atentos, coerentes, estudando, refletindo sobre as ideias que vêm na cabeça,
para sermos coerentes, ponderados com a justiça divina e agirmos dentro da fraternidade, para que eles possam continuar nessa mesma missão de sugestões permanentes. A hora que esquecermos disso e a dor bater a porta, que lembremos de novo. Santo Agostinho e São Luís fecham essa resposta, esse capítulo, dizendo assim: ó homens, ó humanos encarnados, interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Essa doce lei de Jesus, de Deus, que respeita o nosso livre-arbítrio, mas que ao mesmo tempo oferece um amigo fiel, sincero, elevado, com condição plena de avaliar todas as nossas circunstâncias, possibilidades, e nos sugerir caminhos adequados, de nos acompanhar, de nos consolar. Esses espíritos precisam que acessemos a eles e os convoquemos permanentemente através da adesão das suas sugestões, mas através de uma oração, que possamos fazer disso um hábito permanente, que acordemos e pensemos no anjo da guarda, que façamos uma oração a ele, não sabemos o nome, mas que chamemos de meu anjo da guarda, meu irmão querido, me ajuda, me orienta nessa dor, nessa dificuldade, nesse novo caminho que pretendo assumir. Que isso possa ser uma constante, que essa constante possa nos conduzir de forma mais segura na senda da reencarnação atual. Que Jesus nos abençoe, inspire, oriente, para que possamos, gratos a Ele pela oportunidade, encerrarmos mais essa noite de estudo, um excelente resto de segunda-feira para cada um de nós, e que essas reflexões de Kardec, dos Espíritos, possam nos acompanhar pelo resto da noite, né? Lembrando inclusive do anjo da guarda, pedindo a ele inspiração para a compreensão da mensagem e a prática dele. Que Jesus possa nos abençoar e nos encerrar sob a tua proteção e sob a égide de Deus, nosso Pai. Que assim seja.